Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos analisar aqui a vitória do Corinthians ontem à noite, 1-0 contra o Atlético Goianiense, jogando fora de casa. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, na minha opinião, o Vitor Pereira errou na escalação da equipe. O Corinthians que tinha muitos desfalques, né, o Fagner, Maicon, William, né, só aí o Jô, né, 4 desfalques aí importantíssimos para o jogo de hoje. E também tinha o desfalque dos zagueiros, né, o João Vitor e também o Raul, né. Então o Corinthians tinha disponível para essa partida apenas o Gil e o Robson Bambu. E o Vitor Pereira para esta partida optou por uma formação com 3 zagueiros, né, recuando ali o Fábio Santos para fazer ali um terceiro zagueiro e colocando Mantuan numa ala e o Piton na outra ala. O que ocorre é o seguinte, né, ele optou também pela entrada ali do Renato Augusto, junto com o Giuliano e o Duqueiroz, formando ali um trio de meio de campo. E essa formação de meio de campo com o Giuliano e o Renato Augusto, já desde a época do Silvinho, se mostrou muito ineficiente, né? São jogadores ali que já são veteranos e tem uma certa dificuldade ali na recomposição, uma certa dificuldade para fazer a marcação. Então o que ocorreu foi que ficou um buraco ali no meio de campo, né? Com apenas o Duqueiroz ali com uma característica mais de marcador, e os dois alas ali dando muito espaço nas costas, né? Então várias vezes a gente viu jogadores do Atlético Goianiense com bastante espaço ali pelas pontas, estão fazendo diversos cruzamentos na área. Então foi um jogo que o Corinthians teve bastante dificuldade, né? Na minha opinião, se jogasse ali o trio de ataque com Mantuan, Adson e Roger Guedes, fazendo o esquema que o Corinthians sempre vinha jogando, né, o 4-3-3, eu acredito que o Corinthians teria tido mais sucesso, porque conseguiria marcar com mais eficiência a saída de bola do adversário, não dando tantos espaço. Então o Vitor Pereira tinha a ideia de fortalecer o meio de campo, mas na verdade foi um tiro que saiu pela culatra. Então a gente viu o Atlético Goianiense com muito espaço no meio de campo e principalmente nas costas ali dos dois alas, que são jogadores ofensivos, inclusive o Mantuan, de origem um atacante de beirada de campo, às vezes joga até como centroavante. Então o Vitor Pereira tem optado alguns jogos de colocar ele ali como ala, mas neste jogo não funcionou. Agora vamos falar aqui do único ponto positivo, né, dessa partida foi exatamente os jogadores da base, né? A gente viu que o gol do Corinthians foi uma linda jogada do Duqueiroz ali com participação do Piton, que cruzou na medida exatamente para o Mantuan. Mantuan que se apresentou ali como atacante, que é a característica dele. E o ponto negativo do Corinthians, né, mais uma vez, um dos pontos negativos foi o Roger Guedes. Eu vou mostrar 2 lances para você em que o Roger Guedes teve a oportunidade de tocar para um companheiro melhor posicionado e ele optou por um... A gente não sabe se ele quis chutar pro gol, o que ele quis fazer, mas é verdade que o Roger Guedes dentro da área ele tem uma dificuldade de passar a bola para os companheiros que é impressionante. E teve um segundo lance ali que ele tentou dar um drible no goleiro onde não havia espaço também, e a melhor opção seria ele tentar dar um toque pro lado aí. Então, quer dizer, o Roger Guedes esteve nas mãos, apesar de o Corinthians ter jogado mal, ter chamado muito o Atlético Goianiense para jogar, né? Principalmente ali no segundo tempo, quando a gente jogou como um time pequeno. Nesse ponto eu tenho até que concordar com o Casagrande, recuou demais a equipe. Eu acho que poderia, por exemplo, tirou o Mantuan, coloca o Mosquito entrando descansado, ele tem condições também de fazer essa função, de marcar um pouco mais na frente. Então ele chamou muito o adversário para o seu campo, colocou aí zagueiros, mais volantes. Então realmente, na minha opinião, não foi uma boa partida do Vitor Pereira. Eu que sou favorável à permanência dele, eu não sou daqueles que criticam, mas nessa partida especificamente, eu acho que ele não foi bem. Eu acredito que o Corinthians poderia ter marcado um pouquinho mais na frente, não chamado o Atlético Goianiense para jogar tanto no nosso campo, apesar dos desfalques. Eu acho que o Corinthians poderia sim fazer uma melhor partida. Agora, quem diria, né, os tão contestados Duqueiroz, Piton, Mantuan, foi quem se destacaram na partida, né? Isso para você ver como torcedor, às vezes torcedores modinha, às vezes ficam dando muito palpite, falando muita besteira, né? E depois não reconhecem que estão errados, né? Porque foram os destaques da partida. O Roger Guedes, o queridinho da torcida, mais uma vez não foi bem, ele jogou até com um pouco mais de vontade, dessa vez ele jogou como centroavante. Um outro lance até ele foi bem, mas os lances capitais ali de oportunidade de gol pro Corinthians, ele falhou mais uma vez por ser egoísta. Agora nós vamos mostrar para vocês exatamente os lances, né?
o gol do Corinthians, aí, com toda a participação ali do Duqueiroz, do Piton, com o gol do Mantuan, e também as duas falhas ali do Roger Guedes, né? O primeiro lance também, uma grande jogada ali, Roger Guedes recebeu ali nas costas da defesa e eu até agora não sei o que ele quis fazer. A verdade é que era só ele olhar para um companheiro e fazer o cruzamento, mas ele fez o mais difícil. A sobra é com o Duqueiroz, o rebote do Corinthians, do linda jogada, boa jogada, pro Piton, cruzou para trás, Mantuan, gol! Do Corinthians de pé em pé, da ponta por dentro, de novo o Adson curtinho, tabela tá feita, bem feita, mais uma vez, Adson recebeu, é pro Roger Guedes, invadiu, para bater cruzado, sem marcação, ele perdeu, mas deixa eu ver esse ataque, Renato pro Roger, limpou, saiu o goleiro. E para não falar que só teve pontos negativos nessa partida, o Corinthians ficou lá atrás se defendendo, né, vamos falar alguns pontos positivos. Foi exatamente os jogadores da base que estão mostrando serviço, estão crescendo, né, jogadores como o Mantuan, como o Duqueiroz, já é titular absoluto, mas o Adson, então são jogadores aí que estão ganhando rodagem, estão crescendo cada vez mais. E outro ponto positivo foi que a equipe jogou com raça, pelo menos, né? Por mais que a equipe tenha recuado no segundo tempo, a gente via ali os jogadores se atirando na bola, né? Os zagueiros, o próprio Fábio Santos, né? Ele tirou ali bastante bolas também. Agora, na minha opinião, né? Esse meio de campo aí com o Giuliano e Renato Augusto, dificilmente ele funciona com um deles ali fazendo a função de segundo volante. Então acho que quando o Maicon não puder jogar, na minha opinião, ele tem que colocar ou o Cantígio nessa função, que também não é um grande marcador, um jogador também que tem recomposição lenta, mas ele tem um passe muito bom, né? Talvez isso compense, né, as deficiências dele, ou de repente colocar até o Rony, né? Eu vou dizer para vocês, ano passado, por exemplo, o Duqueiroz jogava como segundo volante, né? Então muitas vezes jogava o Gabriel, o Duqueiroz e o Renato Augusto. E nessa formação aí com o Renato Augusto com mais liberdade, foi onde ele jogou melhor, onde ele se destacou mais. A gente vai lembrar daquele jogo contra o Santos lá. O Corinthians jogou muito bem, foi uma das melhores partidas do Corinthians sob o comando do Silvinho. Foi exatamente ali, com Gabriel, Duqueiroz e Renato Augusto, né? E outras partidas também, o Rony foi um jogador importante. O Rony que é muito criticado, mas ele dá um suporte bom. Então, de repente, se tá ali Duqueiroz e Rony, você coloca ou o Giuliano ou o Renato Augusto ali na armação, eles ficam com mais liberdade, podendo se movimentar mais, podendo se preocupar mais em armar o jogo, né? Agora, a verdade é que o Renato Augusto está realmente devendo, né? Ele não é nem sombra daquele Renato do ano passado, tem errado muitos passes, não tem tido participações assim, decisivas igual no ano passado. Vamos torcer aí pela recuperação dele, lembrando que o próximo jogo do Corinthians é contra o Cuiabá, mais uma vez fora de casa também, na terça-feira à noite, né? E vamos torcer aí para o Corinthians ter o retorno aí do Fagner, do William, do Jô, são jogadores importantíssimos. O Maicon certamente deve estar disponível porque ele estava suspenso. É isso aí, nação corintiana. Vamos ficando por aqui. Se você estiver gostando do nosso canal, vai lá, se inscreva, dá um joinha, faça comentários, críticas, elogios e sugestões. É isso aí, nação. É timão na veia e vai, Corinthians!